Domingo, 15 de dezembro de 2024. No relógio, são 6 horas e 22 minutos da manhã. A imagem de câmera de segurança de um condomínio no bairro Copema flagra um Jeep Compass arrastando uma moto. Pouco mais de 5 minutos depois, o mesmo carro é visto chegando em outro condomínio na mesma região. A imagem mostra que a moto ainda está embaixo do automóvel. De acordo com a Polícia Civil, quem conduzia o veículo era o síndico Max Leandro Martins Costa. As investigações apontam que ele fugiu do local de um acidente sem prestar socorro. Apesar de não ter registro de imagens do momento em que o acidente aconteceu, naquele dia Max havia atingido 2 motocicletas. A que aparece sendo arrastada era conduzida por Anselmo Gonçalo de Magalhães. Já a outra era pilotada por José Chaves Leite, que morreu uma semana depois do acidente. O delegado responsável pelas investigações afirma que a moto de Anselmo foi arrastada por aproximadamente 500 metros. A gente entende que ocorreu até um dolo eventual, porque a partir do momento que ele arrasta uma motocicleta, sem perceber se tinha uma vítima ainda na motocicleta ou não, e ele arrastou a motocicleta para fugir do local, intencionalmente, ele assumiu um risco de causar mais danos ou mais lesões em a vítima que estava nessa motocicleta. No dia do ocorrido, Max deixou o carro estacionado na vaga de um vizinho no condomínio em que ele mora. O veículo estava com avarias na parte da frente e na lateral. Naquele mesmo dia, quase 1 hora depois do acidente, uma viatura da Polícia Militar é vista deixando o condomínio. Militares tentaram sem sucesso encontrar o síndico. Em um depoimento que o jornalismo do SBT teve acesso, uma testemunha que nós não vamos identificar dá detalhes do pós-acidente. Aí eu subi, bati na porta, ele não atendeu. Bati na campainha, bati forte, falei, Max, sou eu. Aí ele abriu a porta, ele estava só de quarto. Ele me atendeu. Eu falei, Max, você viu o que você fez? Ele, não. Max, você acidentou uma pessoa, alguém, porque a gente não sabe o que aconteceu. Ele não lembrava de nada. E aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, você deixou uma moto lá na frente do condomínio. Lá, aí ele falou, eu não sei, eu não lembro de nada. Aí eu falei pra eles, então você se arruma, né, veste uma roupa apropriada, coloca uma bermuda, a camiseta, senta no seu sofá, porque a gente já chamou a polícia pra vir aqui te ver você. Aí ele falou assim, ele vai subir por eles vão subir. Né? Aí eu deixei ele vestido no sofá e saí. Só que na hora eu não lembrei de pegar as digitais da porta dele, que a porta dele é aquela digital. Eu não peguei. Eu acho que na hora que ele ficou no sofá, ele deve ter virado, deitado e dormindo. Quando os policiais chegou, eu fui para o apartamento dele. Né? E os policiais, no mesmo instante que chegou no condomínio, eles falaram assim, cadê o carro? O delegado afirma ter provas de que Max estava bêbado no dia do acontecido. Porque durante o inquérito policial, ele praticou 2 ações. Primeiro, ele registrou 2 boletins de ocorrência mencionando que ele teve ali, quando estava dirigindo, um mal súbito ou passou mal e não se lembrava do que tinha acontecido. Tá? Ele fez 2 boletins de ocorrência. A gente entende que essas informações do boletim de ocorrência que ele fez, dos boletins de ocorrência que ele fez, são falsas. Ele agiu aí, praticou mais um crime de falsidade ideológica. Por quê? Ele passou mal por quê? Só se foi pela bebida alcoólica que ele ingeriu nessa casa de eventos aí em Cuiabá, durante uma confraternização. O acidente ocorreu por volta de 6h30 da manhã e ele tinha acabado de sair dessa casa de eventos conhecida em Cuiabá
após ingerir muita bebida alcoólica nesta confraternização. Então, só se ele passou mal porque tinha bebido e dirigido em seguida. A única explicação é essa. Passado um mês do acidente, Max ainda não compareceu na delegacia para prestar depoimento. Ele apresentou um atestado que a gente ainda não sabe se é falso ou não, um atestado médico, mas até hoje nós não conseguimos ouvi-lo. Então, quer dizer, a Polícia Civil não teve acesso a esse investigado ainda para ouvi-lo, ver se ele vai falar, se ele vai permanecer em silêncio, que é um direito constitucional dele, né? E também, como eu disse, por ele já estar atrapalhando a investigação policial, com boletins de ocorrências com informações falsas. Por que ele não citou nesses boletins de ocorrência que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e deu causa ao acidente? Não, ele colocou a informação que ele teria passado mal, que não teria como evitar o acidente. E também por ter ameaçado uma testemunha, né? Então, ele está já atrapalhando o inquérito policial e poderá atrapalhar a futura ação penal, o futuro processo criminal. Um dos atestados em que o delegado faz referência, o psicólogo afirma que Max precisa ficar afastado das atividades profissionais por 15 dias. Um outro atestado é assinado por uma médica psiquiatra. Ela recomenda que Max fique afastado por 30 dias para tratar um diagnóstico de doença codificada como CID-10F43.9. Esta sigla é o código que identifica uma reação não especificada a um estresse grave. A Polícia Civil é cobrada, mas a Polícia Civil, como a sociedade, como a família das vítimas, ou as famílias das vítimas, a gente também quer justiça, quer fazer justiça, nós não queremos impunidade, não é? E a Polícia Civil muitas vezes é cobrada. Mas, como eu disse, nós já estamos concluindo o inquérito policial, pedimos a prisão desse indiciado, mas infelizmente, até agora, nós não tivemos uma resposta sobre a decisão desse pedido de prisão. Isso foi no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu fiquei lá em casa mesmo, fazendo o pedido de prisão, a tarde toda praticamente, juntando provas, né? E fazendo esse pedido de prisão, protocolei através do sistema PJE, que é o link, né, entre delegacia e poder judiciário, mas infelizmente o juiz plantonista entendeu por bem não analisar e provavelmente já encaminhou ao juiz responsável pela vara criminal de delitos de trânsito na capital. O repórter Rafael Slovinski conversou com familiares de José Chaves. A gente fica sem chão com a situação dessa. O marido sai para trabalhar, volta praticamente dentro do caixão. Muito difícil. E o cara escondido, né? Escondido. Aconteceu tudo isso, ele correu e se escondeu e não chamou socorro para os dois que estavam caídos no chão. No chão não, lá na ribanceira, ao invés de ele cair lá na ribanceira, que vinha da balada. E meu marido e o outro, seu Anselmo, vinha do trabalho. Trabalhou a noite inteira. Emocionada, Dona Maria relembra a rotina do casal. Tomava café da manhã, fritava os ovos dele com queijo e saía para o outro trabalho. Essa era a vida dele? Essa era a vida dele. Trabalhar para cuidar da família? Trabalhar para cuidar da família. A viúva faz um apelo às autoridades. Justiça, a polícia ir atrás, pegar ele pagar o crime que ele fez, né? Bêbado, ele pagar o crime que ele fez com meu marido, que não merecia isso, não. Por que ele próprio não caiu lá na ribanceira? Foi atingir os trabalhadores.